Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Tenha vontade para estar interagindo. Meus queridos, nós passamos aqui essas 7 semanas, não me lembro mais, 6, por aí, né? Um mês e meio, falando sobre essa doutrina, esse ensinamento bíblico fundamental para a nossa compreensão, que é a doutrina sobre o pecado. E a gente falou sobre o fato do pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado, né? É o que nós falamos até aqui. Hoje pretendo falar sobre as consequências do pecado e sobre um pecado específico, que é aquele conhecido como a blasfêmia do Espírito Santo. Mas nós vimos então por que nós precisamos de salvação, porque todos os seres humanos, eles nascem já com uma natureza, uma inclinação, né, para o pecado. Nós não temos condição alguma de fazer nada para que isso seja resolvido. Portanto, nós precisamos que o Evangelho possa nos resgatar dessa condição da natureza. Não é só uma condição de um estado, algo do tipo. A gente viu também que o pecado ele teve origem, né, em Adão, e nós somos a descendência de Adão. Todos os seres humanos vieram dessa natureza já, como eu disse, na origem corrompida. Nós pecamos porque falamos o que não devemos, porque a gente pensa o que não devia, por sentir o que não devia, por deixar de fazer o que devia. Então a gente é todo pecado, né? Da cabeça aos pés, metaforicamente falando. E aí a gente viu que o pecado, ele distorceu em nós tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida, né? Porque Deus cria o ser humano bom. Todo o projeto de Deus é para abençoar o ser humano, mas nós decidimos nos rebelar contra Deus e assumir as rédeas da nossa vida. Só que nós aqui também, que estamos aqui, entendemos que demos a meia volta, né? A gente passou pela conversão. Eu não sei se eu falei para vocês, porque assim, algumas palavras da Bíblia, elas não foram traduzidas. Isso é interessante de a gente compreender. Por exemplo, a palavra bispo, a palavra presbítero, a palavra batiza, né? Estou misturando. Baptizo, né? Que é original e foi só transliterado para batizar, né? Bispo é uma palavra que também não foi traduzida, ela foi transliterada. Qual a diferença de tradução e transliteração? A tradução é quando você pega lá o idioma, por exemplo, a língua grega que eu estou me referindo aqui. Você pega o sentido ali e você traduz. Você pega o significado exato daquela palavra. Por exemplo, a palavra igreja, né, que vem do termo eclesia, ela significa assembleia. Então, no original está eclesia, não está igreja. Igreja é uma transliteração, é assembleia. Quando a gente pega a palavra batismo, né, baptizo, o significado dela é imergir ou mergulhar. E a gente não fez essa tradução, a gente só transliterou para batizar. A palavra, o termo batizar, não é da língua portuguesa no original. Ela foi adicionada, né, à língua. Eu falei o que mais? Presbítero. Presbítero também, presbúteros, né, que está no original, é ancião ou velho. Nós não traduzimos. Então, igreja, bispo, presbítero, eu falei o que mais? Batizar, né? Enfim, tem um monte. E o que eu quero pegar aqui, desse exemplo, é pegar o arrependimento, que é a metanoia, metanus. Então, a palavra que está no original lá, que nós transliteramos para arrependimento, na verdade significa expansão ou mudança da mente. Então,
Então, todas as vezes que aparece a palavra, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 37, me ajudem que eu estou buscando na memória aqui, não anotei essa referência, mas Atos capítulo 2, deve ser verso 37 ou 38, parece que é o 37, que quando Pedro prega a respeito de Jesus ali aos ouvintes, e aí eles dizem, irmãos, mas o que nós faremos para ser salvo e tal, né? Aí Pedro diz, ó, arrependei-vos. Então o original está lá, metanus, mudem a mente de vocês, né? Mudem a mente de vocês, passem a pensar diferente, expandam a mente de vocês. É isso, né? Para batizar também. Então, ó, sejam batizados. Então seria a tradução exata, né? Ou mais aproximada, seria assim, ó, mudem o pensamento de vocês e sejam mergulhados, imergidos. Perceberam, amados? Então, olha só que coisa interessante. A gente precisa entender que o arrependimento, mais do que uma mudança de comportamento, é uma mudança de entendimento, de compreensão. Porque quando a gente muda o comportamento, mas isso não vem acompanhado por uma mudança de entendimento, se torna apenas um ato religioso, um adestramento. Um comportamento que foi mudado, mas sem afetar a origem. E o que o Evangelho trata é o pecado na origem, né? Nas bases. Então quando Jesus diz assim, ó, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Quem matar alguém é réu de morte? E o que o Evangelho faz? O que Jesus estava trazendo? Ele diz assim, eu porém vos digo, que aquele que no seu coração se encolerizar, né? Odiar o seu irmão, já é passível do fogo do inferno. Ou seja, porque o assassinato, ele aponta, existe uma raiz do assassinato, que é o ódio. Então o que o Evangelho trata? A raiz, não o comportamento. Então, não faça isso, tá, tudo bem, não devo fazer isso, mas por que não devo fazer isso? Então a gente tem que ir na raiz das coisas. O Evangelho muda a compreensão, o entendimento das pessoas. O Evangelho pretende levar as pessoas à maturidade de entender o porquê de Deus, né? O porquê da vontade de Deus, não apenas fazê-la. É claro que tem que se também praticar, né? Fato, inclusive é a obra que mostra a fé adquirida. Então essa fé também que não mostra as obras, ela não tem sentido. Mas também uma obra sem uma compreensão, possivelmente a gente só está tendo contato com a superficialidade do Evangelho. Entenderam, amados? Então a gente, trabalhando essas questões, a gente vai na raiz das coisas, né? Enfim. E aí, deixa eu procurar aqui, para não trazer muita coisa também, né? De novo. Mas se vocês quiserem, a gente vai, sei lá, lembrar alguma coisa aí. Enfim, a gente pode trazer de novo aquilo que já foi falado. Eu falei sobre as esferas do pecado com vocês, não? Na última aula, alguém lembra? Anotou? Anotaram? As esferas do pecado? Eu vou começar pontuando isso, tá? As esferas do pecado, né? Você tem a esfera moral, tá? Eu falei sobre tortuosidade. Falei sim, ou não? A natureza, né? Então tá bom. Então paramos na natureza do pecado, tá ótimo. É que eu falei sobre o conceito, né? Errar o alvo, não é isso? Então tá ótimo. Isso, então vamos nas esferas do pecado. Você tem a esfera moral, peca-se na esfera moral, tá? Que é a questão, a ideia mesmo daquilo que está torto, aquilo que, né, moralmente está distorcido, né? Que é o contrário de retidão. Então você tem uma pessoa reta, moralmente reta, correta, e você tem aquela pessoa torta, né? Aquele conceito de, tem algo deformado, tem algo aqui que ele está feio, né? Então a gente fala que o que é ético é bonito, né? O que é antiético ou contra-ética enfeia, né? Fica feio, uma feiura, né? Então assim, as pessoas que elas não têm ética, não têm virtudes para se comportarem, né, para agirem, ela enfeia a situação. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, eu falo, que feio, irmão. Não é assim que a gente, né? Meu, que feio, olha que coisa feia que você fez. A gente não está falando de estética, a gente está falando da feiura, né, que o pecado traz, a tortuosidade. Você distorceu isso aí. Você tornou o que é bonito de Deus, o que é belo de Deus, em coisas feias.
né, não agradáveis. Enfim, então, como eu coloquei aqui para a gente exemplificar, né, seria mais ou menos o contrário de retidão, é como um arqueiro que ele atira, né, a flecha e erra o alvo, né? Se a ideia do pecado é errar o alvo, então a ideia é assim, uma pessoa que mirou um objeto e ele errou aquele objeto. Então, a pessoa que peca, ela erra o alvo, para que Deus assim a destinou. Tá? Então seria essa ideia aí. Mais ou menos também um outro exemplo, como um viajante que sai do caminho certo, né? E erra o caminho. Então saí daqui para chegar em tal lugar, errei o caminho. Não vou chegar nunca no lugar, porque o caminho, né, eu entrei pela tortuosidade do caminho. Eu desviei. Não é o que a gente fala também de pessoas que pecam? Você desviou do caminho, porque estava no caminho. A Bíblia diz, amados, que a palavra de Deus ela é tão clara, ela é tão assertiva, que nem o louco erra o caminho. Então, para errar o caminho tem que ser mais do que louco. Isaías diz, né? Nem o doido erra o caminho, porque o negócio é tão claro, a vontade de Deus. Então, o caminho é o alvo final da vida, né? E aí, quando não são atingidos, ou seja, quando a gente não vive da maneira que Deus ele propôs para nós, a gente está errando o alvo, a gente está pecando. E muitos cristãos, embora alcançados pelo Evangelho, estão vivendo de maneira errada, no propósito da sua vida. Não é nem que está nesse pecado que a gente fala, está pecando, mas o propósito da vida, porque assim, as pessoas, elas são, a maioria, né, são alcançadas pelo Evangelho, aí assim, o lugar que elas frequentavam não frequenta mais, porque antes, né, aí o que ela fazia ela não faz mais, aquele ato pecaminoso, tal, horroroso, aquela coisa escandalosa e tal, não faz mais. Aí também ela começa a não pensar tanto como pensava antes, e até o sentimento também muda. Então a gente acha que isso aqui é suficiente, ó, tá certo, né? Mas aí tem, eu não vou falar estágio não, mas tem um algo a mais, que talvez seja o principal, que a maioria, ou grande parte das pessoas, dos cristãos, eles talvez não compreendem, não enxergaram. Que não é só não ir nos lugares que ia, não é só fazer o que não fazia de errado, não é só pensar ou sentir o que não deveria pensar, mas é ter uma vida, um projeto de vida, um propósito de vida, que seja um propósito de vida que glorifique a Deus, amados. Então tá, o menino lá que estava afundado nas drogas, não usa mais droga, não vai mais na boca, não rouba mais, não faz isso, não deseja mais a droga. Mas agora ele começa então a ajeitar a sua vida. E vamos estudar, que coisa boa, né? Volta aos estudos, faculdade, tem um sonho de uma casa, casar, aquela coisa toda, ser bem de vida e tal. E eu pergunto, tá, se é só isso, que diferença tem daqueles que também, parece que a maioria da humanidade também persegue isso? Qual a diferença? Então, socialmente, ele melhorou, né? Mas e o objetivo de vida? E esse menino agora? Ele deseja o que todo mundo deseja, que também não tem Cristo? Qual o projeto de vida? Ele vai ser um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, não sei lá o quê? Tá, mas é isso só? Vocês perceberam, amados, que às vezes a gente não atinge o propósito do Evangelho, que é pegar um ser humano, resgatá-lo, e direcioná-lo para o propósito de vida. O que Deus quer da minha vida especificamente? Para que Deus me criou especificamente dentro da humanidade? Quais as habilidades, as aptidões, as capacidades, as oportunidades, os recursos que Deus me deu para mim, André? Cada um de nós, amados, precisa ter essa clareza para atingir o objetivo de vida, o propósito de vida. Uns foi para ser um pastor, um missionário, um evangelista, né? Um bom enfermeiro, um gari, é gari aqui também? Fala, gari? Um gari. Falou, nossa André, mas calma aí, será que não? Não, mas não podia ter uma coisa melhor? Não. Se foi aquilo que Deus assim propôs, a gente está fazendo então o que Deus propôs. Não nas nossas avaliações sociais. Porque a gente julga, não, entre um médico e um gari, um médico é melhor, né? Depende, amado. Tive uma mensagem, acho que foi ontem, do pregador político, o Nicolas, que falou, a gente fica imitando o mundo. Sim. A gente quer imitar o mundo e tudo. Na hora de voltar para o Evangelho genuíno, a gente não... Veja que coisa interessante. É melhor um gari, amado, fazendo o que Deus ordenou para fazer, do que um médico cristão desviado no propósito.
porque não foi aquilo que Deus o orientou, o direcionou. Não sei se os exemplos estão fazendo sentido, mas o que eu quero dizer é que às vezes é muito melhor, por exemplo, um guarda de trânsito, né? Que de fato faça aquilo que honre a Deus, do que esse guarda de trânsito aqui querendo ser um pastor. Porque a gente pensa que o ápice do negócio é da conversão, quando alguém se entrega assim integralmente, né, para a igreja, em missões. Não, esse sim de fato é uma pessoa que foi assim, está dedicando sua vida a Deus. Não. Melhor do que uma missionária nos campos de evangelização é uma boa mãe criando um bom filho para a glória de Deus. Porque eu fico pensando, já pensou se o John Wesley e o Charles Wesley, né, os irmãos lá metodistas, não tivesse a Susana Wesley como mãe? Criou esses meninos assim no temor de Deus. Tivesse uma mãe lá toda bagunçada, toda torta, esses meninos não iam ser direcionados. Já pensou se o sapateiro que ganhou o maior evangelista do século passado, Dwight Lyman Moody, não tivesse levado a Cristo? Era um bom sapateiro, né? E aí um dia perguntaram também, um outro sapateiro perguntou, falou assim: aceitei Jesus agora, o que eu faço? O que Deus quer da minha vida? Aí quem evangelizou disse assim: bom, você faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Você vai glorificar Deus nisso. Tá tudo certo. Não é larga tudo, larga a sapataria e vai para missões. Né? Se não é o que Deus tem como objetivo. E aí a gente precisa aplicar isso e adequar isso nas nossas realidades. O que Deus quer que eu seja? Um pastor ou um professor para ajudar essa molecada aí que está toda perdida nas escolas, amados? Sem figura paterna. E de repente a única figura masculina que esses meninos vão ter é o professor. Imagina o impacto que tem um professor cheio do Espírito Santo numa sala de aula, dando atenção para 40 meninos e meninas. Melhor do que um pastor pregando, porque esses meninos nem vão ser alcançados muitas vezes por esse pastor. Ele tem a finalidade dele, mas se esse professor quiser ser pastor e não é o que Deus quer para ele, então ele será um professor que vai pastorear esses meninos. Vocês estão compreendendo a questão aqui, amados? E a gente precisa entender, né, que o pecado vai distorcendo tanta coisa na nossa vida e a gente pensa que é só essa questão de ir lá e meter a cara na lama, pisar o pé na jaca e essas coisas todas. Não, amado. Abrange tantas outras coisas, enfim. Mas vamos lá. Só queria aqui falar isso, que eu achei que seria importante. A esfera moral, né? Na conduta fraternal, tá? Então, as esferas do pecado. Então, a gente falou na conduta moral, na conduta fraternal. O pecado, ele faz com que a gente maltrate e oprima o semelhante. Vamos ver um texto de 1 João, primeira carta de João, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, já quase chegando em Apocalipse. 1 João, capítulo número 3, versos 3 ao 18. Eu quero ler com vocês assim, ó, naquela calma, na carreirinha, sabe? Versículo após versículo, respeitando pontos e vírgulas. E aí vocês vão só acompanhando aí com os olhos, na versão que vocês têm, que talvez não seja igual à minha, mas vamos junto aqui para a gente entender. Então, na conduta fraternal, tá certo? O pecado, ele faz com que nós, mesmo alcançados pelo Evangelho, maltrate e oprima o nosso semelhante. Porque João está escrevendo para os crentes aqui, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção, né? 1 João capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim, amados: quem comete o pecado é do diabo. Agora não entenda aquele que peca esporadicamente, que a gente vai ver essa realidade, a gente não precisa nem ver, né? A gente sabe isso aí na vida, prática do dia a dia, né? Tem coisa que a teologia não precisa nem ensinar, né, amados? Então a gente já sabe, por experiência própria. Mas aqui o que João fala não é o que peca esporadicamente, é o que vive no pecado, tá? Então quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Entenda que esse não comete pecado não é aquele que nunca peca, é aquele que não vive na prática do pecado. Não vive no pecado. Exato, então ó, tá vendo como a versão aí já está melhor? Que a minha aqui não é das melhores, né? Então, não vive na prática do pecado, tá? Essa é a ideia de fato. Porque a sua semente permanece nele, semente de Deus, né?
e não pode pecar, ou seja, não pode viver nessa prática do pecado. Se uma pessoa foi alcançada pelo Evangelho, o pecado já não tem mais poder sobre ele. Lembra que nós falamos sobre isso? O poder do pecado, o domínio do pecado, a influência do pecado. Então, influência, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente está num ambiente de pecado, que é esse mundão. Então, só no arrebatamento mesmo lá. Tem gente que acha que não, acha que ainda tem essa condição. Não, estou no centro da vontade de Deus, não peco não. Que ilusão doida, né? Mas aí, amados, essa pessoa não vive nessa prática do pecado, porque ele é nascido de Deus. É por isso que não vive na prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha a diferença, amados. Como João, esse apóstolo do amor, é bem suave nas palavras, né? Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Simples assim. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. É simples assim, irmãos. Caim era do maligno, era do diabo, era do Satanás, e o Abel era de Deus. Então sempre o do diabo perseguindo de Deus. Tem que ter cuidado desses negócios, esse conflito aí, né? Quem está perseguindo quem? Por que está perseguindo? Que origem é essa que me faz perseguir? Que me faz maltratar? Que semente é essa que eu estou, né, fazendo germinar e florescer em minha vida? A gente precisa ter cuidado nessas questões. Então vamos lá. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Não é isso? Por que nós sabemos? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Amados, qual é a evidência que João aqui ele dá para a gente avaliar se nós passamos da morte para a vida? Se nós amamos. É o critério seguro que a Bíblia dá. Não é porque a gente agora prega, ganha vidas para Cristo, porque a gente é líder na igreja, porque é usado através dos dons espirituais. Nada disso é evidência cabal que nós somos de Deus. Somos de Deus porque amamos. Se não amamos, é bem possível que a gente permanece na morte espiritual. Ele fala que eu odeio seu irmão já é assassino. Exato. Olha só. Você sabe que nenhum assassino tem direito, tem dentro de si a vida eterna. Não, mas aí já é o 15, né, irmão Fátima? Não, calma aí que eu estou no 14. Calma, não se aveste, não. Vamos lá. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, né? Faz o crente não mata, né? Então, mas olha como o João está colocando aqui. Por que João está falando isso? Lembra da raiz do pecado que o Evangelho trata? Então quem mata não é aquele que, né, sapeca, dá facada, aquela coisa toda, dá veneno, nada disso. Para o Evangelho, quem mata já é aquele que no seu coração está gerando ódio e está aborrecendo o irmão. É raiz, amados. Evangelho não trata superficialmente não é uma religião não. É a raiz da maldade. Veja bem, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha como a gente vai tendo parâmetros aqui profundos para avaliar se nós somos salvos, temos a vida eterna, se a natureza que rege a nossa vida é uma natureza que não é dominada pelo pecado. Vamos lá. Conhecemos o amor, a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que coisa interessante, né? Lembra de João 3,16? João, Evangelho? Quem não souber já vai estar de recuperação no final do ano, não é possível. Né? João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele deu a vida por nós. E aí o 1 João 3,16 vai falar que como ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida uns pelos outros. Não matar uns aos outros. Não é? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? É uma pergunta que ele faz aqui, de retórica, e a pergunta é óbvia. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos na continuação do capítulo 4, verso 7, amados, para a gente não perder aqui a toada do conteúdo. 4,17, a gente estava no 3, vamos para o 4, verso 7, 4 e 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação, a satisfação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, caridade, E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há medo, não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. O que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, aqui que está a chave do negócio, verso 20 e 21, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, qual viu? Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, o pecado na esfera fraternal faz com que a gente não ame as pessoas. E a maior evidência de que o pecado não nos domina mais, não alimenta a nossa natureza pecaminosa, é quando a gente ama. Porque toda expressão de não amor é evidência do pecado ainda agindo em nossa vida, amados. Esse é o critério único e seguro para a gente avaliar a nossa espiritualidade. O resto, tudo passivo de julgamento. Mas quem ama não é julgado. Quem ama não tem medo. Quem ama é de Deus. Quem ama, Deus permanece nele. Pode não ter os dons espirituais, pode não pregar, não cantar, não liderar, não fazer nada que a gente acha que é o termômetro de espiritualidade das pessoas. Pode não levar uma vidinha a Cristo, que eu acho até difícil. Porque quem ama vai de alguma maneira dar prioridade para relacionamento. Não para produção de coisas, mas para vínculos afetivos, amados. E aí o amor é a característica maior do nosso Criador. Não é o seu poder, porque a Bíblia diz, Deus é amor. A única coisa que sabemos de Deus de uma forma clara é que Ele é amor. O resto tudo é uma incógnita, sabe, uma interrogaçãozinha, é um mistério. Deus é um ser misterioso. A única coisa que Ele revelou para nós é que Ele é amor. Então, bora lá. Também o pecado na esfera da santidade, tá? Todo o povo de Deus era um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso de número 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. É bom entender esse ponto aqui, tá? Então, assim, todo o povo de Deus, no princípio, aqui que a gente está falando da nação sendo resgatada. Êxodo capítulo 19, verso 5 e 6. Preste atenção aqui no que eu estou pontuando, queridos. Todo o povo de Deus, quando saiu da terra do Egito, essa nação resgatada por Deus, Deus tinha um projeto na vida dessa nação, do povo. Qual que era o projeto, amados? Que todos fossem sacerdotes. O ministério levítico, o sacerdote araônico, isso foi, na verdade, um recurso secundário de Deus, porque o primeiro não foi absorvido. Tá certo? Então a gente precisa entender. Toda a lei mosaica que constituía o sacerdócio não era a primeira vontade de Deus, ou a vontade de Deus proposta. Como Deus nunca é limitado aos nossos erros, às nossas limitações, Ele então criou, por assim dizer, esse meio do sacerdócio por um grupo de pessoas, mas a princípio não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda a nação fosse sacerdotes. Foi?
Tá, vamos lá. Agora, pois, se diligentemente, verso 5, ouvides a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, olha só, o povo saindo da terra do Egito, Deus disse para Moisés falar para o povo: todos vocês vão ser um reino de sacerdotes para mim. Só que houve lá algumas questões, uma rebelião, né? Moisés, quando desce do monte, que recebe de Deus as tábuas da lei, os mandamentos, aquela coisa que a gente já sabe. E aí, o povo tudo, irmão, não deu ali, acho que 40 dias, tudo no pecado. O líder se ausentou. Vocês conhecem uma história assim? O pastor não está perto, o povo não está perto, aí assim todo mundo peca, todo mundo faz, né? Falou, o que aconteceu? Esse povo então devia respeito e temor apenas a um ser humano? E Deus na conversa, irmãos? Aí o povo faz o quê? Né? Todo mundo se rebelando. Aí Moisés, no capítulo 32, verso 26, aqui de Êxodo mesmo, 32 e 26 de Êxodo, o Moisés, como diz lá em São Paulo, né, juventude, chama o povo para a disciplina. Vem aqui para a disciplina, vamos trocar uma ideia aqui, porque é o seguinte, vocês estão tudo rebelde, né? Tudo bem. Êxodo 32, 25 e 26. Vendo Moisés que o povo estava despido, tudo numa bagunça, um carnavalzão doido. Meu Deus. Porque Arão se havia despido, o sacerdote, para a vergonha entre os inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A partir desse momento é que a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Mas a princípio era toda a nação. Só para a gente entender. E o que o Evangelho faz? O Evangelho resgata isso. Vamos para o texto de 1 Pedro, lá no Novo Testamento, quase no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Evangelho, ele pretende resgatar o plano original de Deus, amados. E olha o que diz o texto. Isso é aplicado a nós e vale para nós, tá? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, na esfera da santidade, todos nós somos sacerdotes consagrados a Deus. A partir de Levi, então Deus estabeleceu um parâmetro como todas as outras tribos deviam ser. No sacerdote havia uma tipificação de Cristo ou de um homem santo que todos deveriam imitar, em todos os sentidos. Então passou a ser um homem como referência, o sacerdote, ou os sacerdotes, né? Referência do quê? De santidade. É por isso que o sacerdote não podia fazer um monte de coisa e os demais faziam. O parâmetro, a régua, né, para essa figura sacerdotal era assim, é como é hoje mais ou menos para os pastores e líderes, né? A vontade de Deus é para todo mundo igual, só que são chamados, dentre os chamados ou dentre os escolhidos, algumas figuras para estimular a fé e para dar parâmetro. Olha a responsabilidade, amados. E tem gente que não tem noção do que muitas vezes está querendo para a sua vida, porque vislumbra o cargo, mas não a carga que o cargo traz. Vislumbra somente, né, o altar, o microfone, os elogios, aquela coisa toda, mas não sabe a responsabilidade para que foi chamado. Quem foi chamado, amados, até resiste muito. E muito, é uma luta doida. Se Deus não cria os meios, sabe? Se Deus não é soberano, os caras fogem mesmo, fogem. E quando você vê umas pessoas meio assim, né? Meio imprudente, displicente, abraçando assim, eu nem sei se elas foram chamadas, não sei. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Isso, primeira, tá? Tudo bem? Então, olha só, amados, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, também vai reforçar essa ideia de que nós somos um reino de sacerdotes. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar daqui a pouco. Apocalipse 1 e 6 também
tá? Tá falando isso, que nós somos reino de sacerdotes, tá bom? Só para dar duas referências para vocês aí. Por que eu estou falando isso? Apocalipse, capítulo 1, verso 6, tá? Só uma referência para vocês anotarem e tá tudo certo. Então, portanto, os consagrados, né? Esses homens, mulheres, povo de Deus, os que não são mais dominados pelo pecado, porque o pecado atinge aí a vida das pessoas em todos os aspectos, mas em todos, como nós falamos. Então, os consagrados foram chamados para ser consagrados em toda a sua forma de viver, tá? A gente fala assim, vou fazer uma consagração a Deus, não tem esse negócio assim? Vou consagrar a Deus, né? Fazer uma consagração a Deus. Eu pergunto, estava fazendo o que não estava com a vida consagrada, né? Tem um negocinho, a gente, vou consagrar a Deus essa semana. É ceia, vou consagrar a Deus. Se consagrar todo dia. Aí então, eu fico pensando, só na semana da ceia? Vai consagrar? Que conversa é essa? O que estava fazendo nas outras semanas, né? Não, agora eu vou jejuar, vou orar, vou consagrar. Como se a consagração fosse um momento, um ato. Não é, amados. É um estilo de vida. É diário. É um estilo de vida. Então, a ideia do Antigo Testamento, tá? De uma coisa consagrada, algo santo. O que era algo santo? O que era algo consagrado? Era, por exemplo, você tem aqui um objeto, né? Isso aqui era de uso comum. Deus falou assim, consagra isso para mim. Então, isso aqui, agora, a partir da consagração, não poderia ser usado mais para uso comum, para nada. Vou dar um exemplo do óleo da unção. O óleo da unção era uma mistura de 5 elementos, né? Não vou lembrar agora, mas cálamo, aromático, nado, mirra, enfim, era 5 elementos lá, esqueci agora os 5, mas eram 5 elementos. Você misturava essas 5 essências, ou elementos, e aquilo constituía o óleo da unção. Esse óleo só poderia ser usado pelo sacerdote e para a consagração de sacerdotes e reis e objetos. Deus disse, se usar aqui esses 5 elementos para uso próprio como um perfume, está pecando, porque aquilo foi consagrado a Deus. Então tudo que é consagrado a Deus deve ser usado para o serviço, para a adoração a Deus. É simples assim. Se for usado com outra finalidade, já está pecando. Feriu a ideia de consagrado e de santo. Oi? O objeto lá do Exato. Tudo que foi consagrado a Deus não tem autorização de ser usado para outra finalidade. Então nós, amados, devemos ser consagrados a Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, nosso projeto de vida, se não for para a glória, o serviço a Deus, constitui-se em pecado. Isso chama-se de profanação, que é o contrário de pecado, porque era o uso indevido daquilo que foi consagrado a Deus para fins comuns. É por isso que eu falei, na profissão, em qualquer profissão, se aquilo não for feito de uma forma consagrada a Deus, está pecando. É só para ganhar dinheiro, não, pode ser até também, mas a finalidade última não é essa, o propósito é muito maior do que essas questões humanas e interesse individual. Aquilo agora é para a glória de Deus. É por isso que a consagração não é um ato, não é um dia, não é um período, é a minha vida totalmente consagrada a Deus. A liturgia da adoração não se constitui apenas em um período de 1h30, 2 horas em um templo, um dia. É a liturgia do cotidiano, amados, do ordinário. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Faça isso para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Não é só o louvor, levantando a mãozinha na igreja, adorando, orando, jejuando, pregando, ensinando essas coisas. Não, é qualquer coisa. Você lavou a louça, se não foi para a glória de Deus, está pecando. Só foi para pôr a casa em ordem? Olha, isso aí não é bitolagem, não é um negócio meio fanático, meio de doido, não. É entender o projeto de Deus para resgatar o ser humano em tudo, amados. Para que ele entenda que tudo que ele exerce aqui nessa vida, nessa existência, aquilo deve de alguma maneira redundar glórias a Deus, louvores a Deus, né? Então a gente precisa entender que também na esfera da santidade o pecado distorceu isso. Então quando a gente não faz, não compreende isso, é porque é o pecado aí fazendo efeito na nossa vida, tá? Então
Portanto, o consagrado tem toda a nossa forma de viver, né? Quando eles cometiam pecado, então feriam essa consagração, tá? Falei das consequências do pecado, não, né? Não? Vou falar agora das consequências do pecado. Bora lá. O pecado desfigura a imagem de Deus no homem. Primeira consequência: desfigura, distorce, mancha essa imagem de Deus no homem, né? Distorcendo as características virtuosas da criação original de Deus. Então o pecado, o que ele fez? Ele desfigurou. Você tem uma figura, quando ela é manchada, né? Ela, assim, de alguma maneira foi distorcida. Então é isso. Então o ser humano, a partir do pecado, ficou assim como uma imagem distorcida, uma figura que não reflete, mas como refletia a imagem e semelhança de Deus. As virtudes, a generosidade, a bondade, a humildade, a empatia, a misericórdia, essas coisas foram distorcidas na vida dos seres humanos. Porque isso tudo era natural e refletia, porque o homem foi feito à imagem, conforme a imagem, né? Conforme a semelhança e imagem de Deus. Agora misturei tudo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não é isso? Gênesis 1:26. Então, isso foi distorcido, essa imagem e semelhança. Então, ficou um negócio desfocado. Sabe, um negócio desfocado, desfigurado? Assim, feio. Feio, né? Aí você vê algumas pessoas assim e fala: nossa, é feia demais. Ô pessoa horrível. É muito feia. Na minha terra diz é mal feito. Mas não estou falando da estética, mano. Porque isso aqui é relativo. A Bíblia não trata dessas questões fúteis que nós tratamos como beleza estética. Isso é relativo até regional. Depende da cultura, o que é bonito para um não é para outro. Esteticamente eu estou falando. Mas, por exemplo, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, não sei se eu vou lembrar os textos, mas a Bíblia diz em Eclesiastes, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, né? Vai dizer o seguinte, que a sabedoria do homem, olha o que a Bíblia coloca como o que embeleza o homem. A mulher, né? Quando eu digo homem, vocês entendem que é ser humano, né? Não é homem figura masculina, tá? O que embeleza, amados, o que embeleza o homem, o que deixa bonito o ser humano, né? Menino bonito, é a sabedoria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Diz que a sabedoria do homem, é o capítulo 8, Eclesiastes 8:1. A sabedoria do homem é que faz brilhar o seu rosto. O que deixa bonito o ser humano é a sabedoria. Não é? Tem um fenômeno que tem homens feios que são desejados por mulheres. Nem é porque é inteligente. A inteligência, mano, a sabedoria, a sensatez, o equilíbrio faz com que um homem seja desejado. Então não é estética que nós estamos falando. Olha o que embeleza o homem. E a gente vê assim na nossa avaliação, diz: nossa, acaba feio. Uma mulher bonita nas nossas avaliações, né? Como diz que é relativo. Aí você vai ver e pergunta para ela: não, mas ele é lindo. Aí a gente pensa: o amor é cego. Aí eu falo: não, o amor dá visões, porque tá vendo coisa que não existe. Mas calma aí, calma antes que a gente, né? Vou completar o raciocínio. Então a sabedoria embeleza o homem, não é? Porque o que enfeia o homem? A ignorância. É ignorância, amados. Olha o pecado enfeiando o homem pela ignorância. A sabedoria, a Bíblia trata, tem parâmetros diferentes dos nossos. Então, a sabedoria. E tem outro texto lá em Provérbios, não vou lembrar agora, eu nem estava pensando em falar isso, acabei não anotando aqui. Mas diz o seguinte, que o coração alegre formoseia o rosto, né? 15:13. Provérbios 15:13, então bora lá. Vamos. 8:1, isso, eu li. Eclesiastes 8:1, amada. Exato, 15, obrigado, irmã Fátima. Provérbios 15, verso 13, está até grifado aqui, ó. Coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre, a simpatia, o bom humor. Amado, pode ser bonito do que for, se for mal-humorado, não vai.
Não tem um ditado aí, que pelo menos tinha antigo, não sei se é usado ainda hoje, que a beleza não se põe? Por quê? Na relação não conta nada isso. Ninguém aguenta uma pessoa bonita, mas ignorante, mal-humorada. Não vai, amados, não vai. Não há convivência. Isso é a feiura do ser humano. É o que o pecado fez, amados, né? Então, eita Jesus, vamos lá. Então o pecado trouxe, olha, preste atenção, tá? Então o pecado distorce essa imagem de Deus no homem, tá bom? E o pecado trouxe a discórdia interna. Isso aqui eu acho importante a gente prestar atenção aqui, ó. O pecado trouxe a discórdia interna. Ou seja, os conflitos que o indivíduo sofre, trazendo angústia das mais diversas e um descontrole a respeito de si mesmo. O que eu sinto muitas vezes não é o que eu quero sentir. Pastor, repete essa frase aí, tão bonita essa frase. O pecado trouxe o quê? Pecado. Eu também achei bonito. Escrevi hoje à tarde isso aqui, viu, amada? Vou até tomar um golezinho aqui e eu repito aqui. A discórdia interna. eu achei bonito mesmo. Vou colocar com uma poesia e coloca embaixo André Freitas, assim. Vamos lá. Então, o pecado trouxe a discórdia interna. O pecado trouxe a discórdia, né, interna, ou seja, os conflitos que o indivíduo sofre, trazendo angústia das mais diversas. Ah, vocês estão, tá, então vamos lá. Ou seja, Agora eu captei, vamos lá. É que eu estou sem um quadro aqui, a gente vai escrevendo, mas agora, vamos lá. O pecado trouxe a discórdia interna, vírgula. Ou seja, vírgula. Não, eu estou ditando, vocês não estão. Agora eu assumi aqui a minha vocação professoral de fato. Então, tá bom? O pecado trouxe a discórdia interna, vírgula, ou seja, vírgula. Os conflitos que o indivíduo sofre, vírgula, trazendo angústias das mais diversas e vamos lá, trazendo angústias das mais diversas. A gente tem que fazer aqui igual, não, a gente vai fazer igual a vocês, esperar uns pelos outros. Não tem problema. Sim, eu vou dar o texto para vocês também, mas vamos lá, amados, quem quiser escrever. Trazendo angústia das mais diversas e um descontrole a respeito de si mesmo. Veja que coisa interessante. Tem hora que eu, André, penso que eu não quero pensar. respeito de si mesmo. Isso. Um descontrole a respeito de si mesmo. Nós pensamos que muitas vezes nós não queremos pensar. Nós falamos coisas que nós não queremos e por isso, inclusive, nos arrependemos depois. Ainda mais nos conflitos, nas brigas, nas discussões. Porque as emoções... Oi? Sim, amado, a gente está falando aqui sobre o efeito do pecado. Percebam? É desse jeito que Eu sei. É Romanos 7, né? Romanos 7, 14, 15, 16, 17, 18. Calma que nós vamos chegar num texto aqui. Chega me deu de jabu. Bora. Vamos absorver aqui, amados, a ideia? Vamos absorver a ideia? Então, assim, a gente tem um descontrole, a gente não tem domínio sobre a nossa natureza. Né? A gente pensa o que não quer muitas vezes, fala o que não quer e aí tem que se arrepender, faz o que não quer, fala, sente e faz o que não quer. Olha a discórdia interna. E aí o texto de Romanos, capítulo 7, verso 24, veja bem o que o apóstolo Paulo, avaliando, isso aqui, Paulo está avaliando essa questão, amados, de uma pessoa que quer servir a Deus, que quer fazer as coisas certas, mas ele se depara, e muitas vezes na sua vida, com coisas que nem ele mesmo concorda, mas ele faz. E ele fala, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso. Eu quero servir a Deus. Eu quero obedecer a lei de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só, amados, que coisa terrível. Então, a gente percebe que o pecado trouxe tudo isso em nossas vidas, em nossa realidade, não é? Romanos 7, 24.
Ele conclui, isso aqui é a conclusão do capítulo todo, Essa né? palavra que me trouxe libertação. Graças a Deus. Muitos anos atrás, eu fui dela. Amém. Glória a Deus. Agora, veja bem, deixa eu completar aqui o ponto. Vamos lá? Não perder aqui o fio da meada. Então, a bem-aventurança interna, então, ao contrário, ó. A discórdia interna que o pecado trouxe, e tem a bem-aventurança interna, né? Que o Evangelho vem trazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que o Evangelho faz nessa situação, amados. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique em tudo, vos consagre em tudo. Evangelho não exige muito das nossas vidas, amados. Evangelho exige tudo, é diferente. Não, o Evangelho exige muita coisa. Não. Muita coisa não, é tudo. É tudo, amados, tá? Porque quem não entrega toda a sua vida a Deus, não entregou nada a Deus. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Completando isso aqui, amados, ó, espírito, alma e corpo, o ser humano integral. O texto de Romanos, voltando para Romanos capítulo 14, versículo 17, 14 e 17 de Romanos, é completado esse ponto aqui, desse ser humano integral sendo resgatado, porque o pecado afetou tudo. Afetou o corpo, afetou a alma e afetou o espírito. Não foi o que nós estudamos nessas semanas? O pecado afetou o pensamento, o desequilíbrio emocional que a gente tem, né? Uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Mas 14 e 17, mas não leiam não. Vamos tentando aqui absorver o que eu estou falando e a gente lê junto. Então, ó, a alma foi prejudicada, mano. Os pensamentos, o entendimento, né? O corpo. Aí a gente tem muitos exemplos. E quanto mais... Romanos, voltando lá em Romanos 7, E 24? 22, lá, fala que é no interior, é o que você falou, né? Sim. Das confusões, né? Exato, todo o capítulo 7, é que eu peguei a conclusão no 24, mas se ler do 1 ao 23, a gente vai perceber que é essa dinâmica que ele está tratando, é essa questão mesmo, né? Então, olha só que coisa interessante, o corpo foi afetado pelo pecado, os desejos, as disfunções, as enfermidades, as limitações, nós sabemos muito bem, uns mais, outros menos, né? Isso é uma realidade, culminando inclusive na morte física, biológica. E o espírito nem se fala, que é a parte, por assim dizer, do ser humano que se relaciona com Deus, mas conscientemente. É o espírito. Tanto é que nós estávamos mortos espiritualmente e precisamos ser ressuscitados, o novo nascimento. E mesmo assim ainda a gente sente que de vez em quando o nosso espírito se enfraquece, passa por crises, dificuldades. Percebam, amados, que a luta é intensa, mesmo depois do Evangelho, continua sendo. Antes, a luta é vencida. Né? Então, assim, está todo mundo perdido antes do Evangelho, porque o pecado fez isso. Colocou todo mundo na condição de perdido, na natureza pecaminosa que rege a sua vida. E, portanto, não pode agradar a Deus. O pecado fez com que o ser humano se distanciasse de Deus, de modo que nem de Deus ele entendia, nem buscava a Deus, não buscava a Deus. Nenhum ser humano buscava a Deus. Não é possível isso, porque ele estava perdido, desnorteado, não tinha noção de quem era Deus. Criava um monte de coisa porque havia um vazio na sua alma. Existia um vazio na alma humana, e aí ele vai criando um monte de coisa, mas nenhum deles é Deus, porque ele nem sabe o caminho, nem sabe quem é Deus. E é Deus que tem que vir ao resgate dessa pessoa.
ir até Ele, buscar o perdido, ressuscitar lá da morte, amados, e lá no fundo do poço, e lá no inferno existencial, arrancar das garras do diabo, da miséria do seu pecado, da condição deplorável que o ser humano estava. É Deus que fez isso, porque o ser humano estava vencido pelo pecado. O pecado matou o ser humano, destruiu o ser humano. Se Deus não vai resgatar o ser humano, ele vive, morre no pecado, amado. O pecado dominou, venceu o ser humano, né? Então o pecado é o que fez. E aí a gente percebe aqui em Romanos 14, 17, falando do corpo, alma e espírito, olha que coisa linda. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Justiça para o corpo, paz para a alma e alegria do Espírito Santo no nosso espírito. Perceber então o efeito do pecado, mas também, já introduzindo na próxima matéria, o remédio de Deus, a ação de Deus, para estar revertendo esse processo que foi startado lá com Adão e que foi interrompido e reiniciado em Jesus Cristo. Aqui. Diga, Mara. Só voltando um pouquinho, santifica no Espírito. O Espírito fôlego de vida ou o Espírito Santo? É algum texto? Não, que nós estamos lendo aqui, ó, Tessalonicenses 5, 23. Eu gosto muito desse versículo, né? Tá. Espírito, alma e corpo. O corpo é o físico. Sim. A alma é Alma, o intelecto, entendimento. Isso. E o Espírito? O Espírito é essa parte do homem que adora a Deus, onde Deus se comunica. O Espírito é o fôlego de vida que Ele nos deu. Não. É esse. Não, pastor, não. O Espírito mesmo é a parte do homem, por assim dizer, entre aspas, parte do homem que entende Deus. Paulo disse em 1 Coríntios que o homem espiritual entende Deus, compreende Deus, comunica com Deus, adora a Deus. Nós adoramos a Deus em espírito. Sim, Não é isso que Jesus disse em João 4? Então o espírito que se refere aí não é o fôlego de vida, é porque assim, no Antigo Testamento e também no Novo, às vezes a palavra espírito refere-se à alma. São termos. Ele está dividido aqui, né? A alma está centralizada. Exato, então nesse texto a gente percebe que não se refere à alma, né? Se refere a esse homem interior que Paulo chama, o homem interior. O nosso homem exterior, o almático, né? Esse que usa o corpo para satisfazer as suas paixões, é o homem pecaminoso, é o homem natural, né? Esse está com o seu espírito morto. O homem espiritual é, na verdade, aquele que, embora tenha um corpo ainda sujeito ao pecado, mas ele é dominado agora pelo Espírito de Deus, no seu Espírito. E o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa comunicação é espiritual. Não é na alma, no sentido da psique, não é no corpo, embora tudo esteja envolvido nisso. Mas é o Espírito que é ressuscitado do homem, a nova natureza, o novo homem que é dado, que é o Espírito. Os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. As pessoas pensam, o Espírito de Deus. Não, amados, o texto não está falando do Espírito de Deus. O Espírito dos profetas. Então eu tenho domínio sobre mim. O Paulo está falando no culto, né? Que é aquela conversa. Não, o Espírito de Deus tomou lá o fulano. Não, coisa nenhuma. Eu posso estar cheio, transbordando da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Deus pode ter falado um bocado de coisa para mim, para eu transmitir para a igreja. Eu decido quando faço isso. Eu decido o tom de voz que eu vou falar, que eu vou pronunciar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais lúcido o ser humano fica, amados. Essa ideia que ficou chapadão, amado, isso não é bíblico. Perdeu o sentido, não é? Deus me tomou, nem lembro o que aconteceu, amados. Que conversa é essa? Né? É o meu espírito convertido, né? Diga, amado, diga. Você fala que eu não consigo se controlar. Isso, Deus me tomou Isso como se eu não tivesse mais controle. Não é o que o texto diz e o que Paulo recomenda. Faça tudo com ordem e decência. O Espírito te encheu de poder, mais lúcido, mais controlado você fica, amados. As rédeas, Deus quase que devolve para o ser humano as rédeas que ele tinha antes do pecado, que ele dominava inclusive, e ele tinha domínio sobre toda a criação. Então tem umas distorções aí que, pelo amor de Jesus Cristo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida.
Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus